Bolsonaro vai deixar de ser inelegível? Vocês estão trabalhando realmente com essa premissa? Vamos falar um pouquinho sobre política, costuras partidárias e essa entrevista aí que o Constantino mencionou do senador Flávio Bolsonaro ao Guilherme Amado. Ele falou da possibilidade da candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos ver. No presidente Bolsonaro. Agora, voltando lá à sua pergunta original sobre, né, no caso do presidente Bolsonaro não poder concorrer, assim, eu tenho dificuldade de falar porque, de fato, a gente acredita que ele vai estar em posição de concorrer. Mas hoje são os nomes que são colocados aí, Guilherme, que a imprensa já cansou de bater, né, do Tarcísio, do Ratinho Júnior, do Caiado, do Zema. A minha avaliação é que hoje, o retrato de hoje, na impossibilidade do presidente Bolsonaro concorrer, o nome mais bem posicionado seria o do Tarcísio. Não só pelas pesquisas que a gente já fez, que mostram que ele tem uma largada maior, como sendo uma pessoa que eu acredito, né, que o nosso eleitor se identifica mais ali, como sabe que o Tarcísio é um candidato de direita, foi um baita ministro do presidente Bolsonaro, concorreu ao governo de São Paulo a pedido do presidente Bolsonaro, um carioca flamenguista se elegendo governador de São Paulo, está fazendo um grande trabalho lá em São Paulo, em especial na segurança pública com o Derrit, né, que faz um trabalho brilhante. Então, assim, num retrato de hoje seria, sem dúvida alguma, o Tarcísio, né? E aí você começa a ver como é que vai embaralhando o jogo por outros lugares do Brasil. Porque o Tarcísio sendo candidato, dependendo de como for construída essa candidatura, tem o PSD do Kassab, né, que tem a expectativa de fazer uma sucessão, nessa hipótese, fazer uma sucessão no governo de São Paulo. Vamos lá, vamos analisar essa fala? Começando contigo, Salles, o que acha? Concorda com esse diagnóstico do Flávio? Olha, eu concordo. Acho que o Tarcísio é um nome que é forte para concorrer à presidência se o presidente Bolsonaro não recuperar os seus direitos políticos. Tem outros candidatos que também se colocam. Lembrando que o Zema não pode concorrer à reeleição, já está no segundo mandato, então teria que ir para outro cargo que não governador. O Caiado, a mesma coisa. E o Ratinho Júnior, a mesma coisa. Então, dos três candidatos, dos três governadores, desses quatro governadores, o único que teria a opção de escolher se quer concorrer à reeleição ou não é o Tarcísio. Os outros três necessariamente têm que concorrer em outros cargos. Razão pela qual, por exemplo, o Caiado tem dito que ele é candidato de qualquer jeito, porque ele não pode ir para governador novamente, senador ele já foi, não quer mais, então ele tem dito que ele quer ser candidato a presidente de qualquer jeito. O Zema, ao contrário, disse o seguinte: olha, eu estou aqui para colaborar, se tiver que ser vice de alguém, vou ser vice de alguém, se tiver que ser candidato ao Senado, eu vou ser candidato ao Senado, se quiserem que eu seja o cabeça de chapa, eu posso ser. O Zema diria que é o mais flexível nesse ponto. E o Ratinho Júnior, nesse aspecto, não fala nada, está quietinho, esperando para ver o que vai acontecer. Então, são situações distintas, né, distintas. Obviamente que no governo aqui do estado de São Paulo, se o Tarcísio concorrer à reeleição, ele tem grande possibilidade de se reeleger, favorito, sem dúvida nenhuma, para se reeleger. E aí, no cenário nacional, obviamente, também depende de como o Lula vai estar, como a economia vai estar, quer dizer, uma série de outros fatores exógenos à decisão, quer dizer, externos à decisão meramente política do grupo da direita nosso, de escolher se vai ou não vai concorrer, quem vai ou quem deixa de ir, porque tem a ver, obviamente, com como estará a avaliação do presidente Lula, como estará a economia, né? Tudo isso vai se somando como fatores de escolha, sobretudo, repito, para o Tarcísio, que tem a opção de concorrer a governador à reeleição ou, alternativamente, ir para presidente da República. Hipótese que não contempla os outros três. Os outros três não têm essa alternativa de concorrer a governador novamente, porque já estão no segundo mandato consecutivo. Então, são situações distintas e que o tempo vai afunilando, né? Cada dia que passa, vai chegando mais próximo de 2026, e aí a discussão se o presidente Bolsonaro vai conseguir recuperar os seus direitos políticos para poder concorrer ou não, e daí decorre, evidentemente, todas essas outras decisões. O ideal era que o Bolsonaro recuperasse os seus direitos políticos, afinal de contas ele é, em conteste, o líder, aquele mais conhecido, tem mais força política e tudo mais, e a condenação dele a algo absolutamente injusto, né? Essa história de embaixador e por aí vai. Mas, diante dessas, e nós temos falado aqui no programa, e hoje não foi exceção, nós temos falado das decisões absurdas que emanam do judiciário e do sistema eleitoral. Portanto, é preciso trabalhar com alternativas para que elas aconteçam, e se aqui em São Paulo, para concluir, se aqui em São Paulo o Tarcísio for
à presidência e não concorrer a governador de São Paulo, aí abre-se um caminho aqui para candidatos a governador, né? Tem uma fila aí, tem vários nomes para concorrer, enfim, nós vamos entrar nessa briga aí. Boa. E você, Silvio, o que achou da fala do senador Flávio? E lembrando que sobre a inelegibilidade do Bolsonaro tem um texto sendo analisado no Senado, aliás, tinha a possibilidade de que ele fosse pautado hoje, que altera a lei da ficha limpa e aí abriria uma brecha para a devolução dos direitos políticos do ex-presidente, né? Então é uma outra frente que está aberta aí para reverter essa inelegibilidade, né, Silvio? Direitos políticos que ninguém nunca entendeu porque foram cassados, ou melhor, o brasileiro entendeu, né? Mas do ponto de vista jurídico, é algo, eu considero uma excrescência. Eu concordo com tudo que o Salles disse. Acho, aliás, que esse debate para o governador de São Paulo, ele causa desgaste. Ele não traz nada bom, ele só desgasta a imagem do governador, porque ele pode ser reeleito, ele tem obras de infraestrutura, tem uma atuação na área de segurança que ele poderia continuar se fosse reeleito, ao contrário dos outros 3 governadores, que inclusive são de partidos diferentes, né? O Ronaldo Caiado, ele é do União Brasil, o Ratinho Júnior é do PSD e o Romeu Zema do Novo. Portanto, são partidos diferentes. Eu acho que todos eles são candidatos ao Senado em potencial, todos esses 3. O Tarcísio deveria ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo. E aí alguém vai perguntar, mas quem vai concorrer à presidência? O presidente Jair Bolsonaro deveria ser candidato, porque o TSE muda de mãos, a composição vai mudar, pode ser otimismo da minha parte, mas eu acredito que o Brasil deveria ter Bolsonaro na urna. É o maior cabo eleitoral, é a figura mais popular, política mais popular, percorre o Brasil inteiro e arrasta multidões, deveria estar na urna. O Brasil já reabilitou um ladrão, as cortes superiores reabilitaram um ladrão para ser candidato e voltar à presidência. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro deveria... a inelegibilidade deveria ser revista, Brau. Essa é a minha opinião. E acho que esse tipo de debate agora só desgasta todo mundo. O governador, todos os governadores, quem mais pode concorrer. Temos uma lista de nomes se o Tarcísio não for candidato. Acho que São Paulo, a direita em São Paulo está muito bem posicionada, tem bons nomes. Mas não é agora. Tem a economia e temos um governo, Lula da Silva, que vai cair de podre. Vai cair de podre em várias outras áreas. Na saúde, por exemplo, está faltando remédio. Essa semana eu encontrei reportagens na Folha de São Paulo e pessoas mesmo que a gente acaba ouvindo nas lives, nas transmissões, dizendo que está faltando remédio, insumo para diabetes, insumos, remédio para hanseníase, segundo reportagem da Folha. Sabe, temos a dengue de inverno, que agora virou a dengue de primavera. O Brasil ainda tem dengue. Eles não conseguiram superar tudo isso. Uma irresponsabilidade fiscal, problema de segurança pública. Primeira fuga de um presídio que era de segurança máxima lá no Rio Grande do Norte. Mas o Tatu e o Querubim deram baile na polícia do Ricardo Lewandowski. Então, assim, as queimadas, né? Ninguém sabe como resolver esse problema. A ministra mais incompetente do meio ambiente que se tem notícia. É um chaveirinho, um cartão para levar para Davos, para levar para o New York Times, para a imprensa americana, mas aqui ela é ruim de serviço. Então eu acho que é um governo que vai acabar antes do tempo. Quem vai concorrer com ele é muito cedo para debater. O que achou, Fabi, das falas? Péssima, e realmente eu fico sem acreditar. Precisa combinar com o povo, galera. Acho que esses políticos todos precisam dar uma voltinha aqui em São Paulo só para sentir como que está o clima. Eu nunca vi estarem acabando com a credibilidade do presidente Bolsonaro nessa velocidade que estão fazendo. A troco do quê? De Tarcísio? De Kassab? Eu sei lá mais quais são esses interesses. Só que o povo está percebendo, o povo não é idiota, está derretendo a popularidade do Bolsonaro, e eu sei que não é isso que o Bolsonaro quer. Então eu acho que esse entorno do presidente Bolsonaro, dessa vez, está pegando bem pesado, assim, conosco, porque é indefensável o que o Tarcísio vem fazendo, a soberba dele. Todo mundo sabe que eu não sou Marcelete, mas é inenarrável. Tanto no governo, a gente só pode falar derrite, derrite e derrite,
Todo o resto está deixando a desejar. Eu não quero ter um presidente assim. Para governador de estado até serve, porque precisa realmente fazer bastante infraestrutura. Presidente, depois que o Lula sair, a gente vai ter que consertar toda a política externa e etc. Alguém que olha para nós e acha a gente bastante radical, que vai lá e senta com os ministros do Supremo, que está detonando a vida de todos os brasileiros, o pai que deixa aquela menininha sem pai, sem avô, e ainda consegue rir para esses caras, é do cargo dele. Não, não é. Não é. Então, por esse quesito aí, para mim, precisa recuperar muito a moral. E a soberba está tão grande. E que história é essa do Kassab, gente? Eu sei lá, eu nunca votei no Kassab. Eu fico, assim, extremamente triste quando eu vejo isso. Então, assim, pelo amor de Deus, salvem o único que ainda a gente tem orgulho de falar, que se chama Jair Messias Bolsonaro. O restante tá uma palhaçada. Eu não vou participar disso, não vou concordar, porque realmente o Tarcísio tá aqui, ó, para mim. Você, Constá, para a gente fechar. Deixa eu tentar achar um middle ground aqui entre os mais otimistas que falaram antes e a Fabi que azedou o clima, né? Em condições normais de temperatura e pressão, Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho são candidatos ok, de centro-direita, com eficiência na gestão, voltados inclusive para essa característica, né, o pragmatismo na parte da execução. Ok, condições normais de temperatura e pressão, olha quantos candidatos a centro-direita consegue produzir. Legal. Só que estamos em condições normais de temperatura e pressão? Claramente não. Então, a Fabi traz um ponto importante. O Tarcísio é capaz de colocar Vera Magalhães na SECOM. Eu não duvidaria. Eu não duvidaria. Então, meus amigos, o Zema também nem se fala. Por excesso de pragmatismo, mineirinho competente na gestão, empresário, mas fala com ele de guerra cultural, ele dá um pulo. Que trem é esse? Então, esse pessoal não está nem aí para o que está acontecendo, nem o Tarcísio. Fala com o Tarcísio da minha situação, vai, da minha. Não é por egolatria nem narcisismo, é porque eu sou um alvo desse sistema e muitos outros. Né? Tem gente em situação muito pior. Mas fala, Tarcísio, olha a minha situação, Tarcísio. Você me convidou para o seu jantar de posse. Recebi esse convite. Olha a minha situação. O que você vai fazer a respeito sendo o governador do estado mais importante do país? Vai para Gilmar Palusa elogiar o STF. Dizer que ele é o garantidor do Estado de Direito no Brasil. Aplaudir. Pô, haja pragmatismo. Um pouquinho mais, a gente quase confundiria com adesão, com colaboracionismo de vestir. Então, meus amigos, o Brasil está em guerra velada. Nós temos que salvar a nossa democracia, resgatar o Estado de Direito e acabar com o abuso de poder e o arbítrio e a ditadura de toga. O Tarcísio é o cara para isso? Não. O Zema? Não. O Ronaldo Caiado? Não. O Marçal? Também não, né? Então, assim, tá difícil. Agora, vamos parar com isso. Vamos parar de acreditar. E outra coisa, puxa, como eu queria ter o otimismo. Bolsonaro vai deixar de ser inelegível? Vocês estão trabalhando realmente com essa premissa? Eu queria muito acreditar, mas nós estamos, no atual momento, com monarca e com ordem de prisão por chamar Gordola de Gordola. Então, meus amigos, calma. Bolsonaro, o quê? Por quê? O que vai acontecer? O Barroso e o Alexandre de Moraes vão resolver que o Lula está indo longe demais e tem que tirar agora o Bolsonaro para botá-lo de volta à cena do golpe na cabeça dele. Então, assim, eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo. Eu lamento criar um clima meio de terror. Assim, eu não vejo. Eu acho importante ser realista, porque senão a gente vai entrar nessa do Flávio Bolsonaro. Não, tá tudo certo. Se não tiver o Bolsonaro, tomara que tenha. Tem que ter, seria o ideal, mas se não tiver, o Tarcísio é um bom quadro. E aí o Brasil vai melhorando. Meu medo é a gente acordar na Venezuela e ser tarde demais, ou no México. Porque uma outra alternativa à Venezuela é o México, que o PRI ficou 70 anos e o PRI do Brasil chama-se PSD do Kassab. E nesse cenário, meus amiguinhos, não tem Estado de Direito, não tem impeachment de Alexandre de Moraes, porque o Rodrigo Pacheco está lá para blindá-lo. E é o cara do PSD e do Kassab. Então, nesse cenário, tem censura prévia, jornalista sem passaporte, prisão política e a gente brincando de gestão eficiente. Falta a visão do que é prioridade no Brasil de hoje. É a minha opinião. Brown,
segundo, já nem precisa me passar depois a palavra, só para encerrar aqui. Eu acho que é por isso, e isso explica muito, né? Ao contrário desses imbecis que ficam dizendo que fulano traiu Bolsonaro, Salles traiu Bolsonaro, não sei quem traiu Bolsonaro, vão a merda. O que a gente fez foi fazer o máximo de esforço para chacoalhar o sistema, né? Não tem nada de traição porra nenhuma, que é simplesmente um sentimento de que o sistema se junta, né? E a Fabiana falou de maneira muito precisa no aspecto de que as pessoas estão cansadas do sistema. O sistema se protege, o sistema se blinda, o sistema se apoia, né? E a maneira que a gente teve nessa eleição em São Paulo foi de contestar o sistema, porque o sistema vai se ajudando, vai escanteando todo mundo, o sistema não gosta da direita, não acha que candidato de direita vai ser bem visto, olha, bem-vindo, tal, não vai ser coisa nenhuma. A direita gosta, o sistema gosta dos caras que fazem esquema com eles, fazem conchavo com eles, seja para ganhar poder, para ganhar dinheiro ou para as duas coisas. E com isso eu encerro. Muito obrigado. Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora. DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000. Diga adeus à calvície. Vitagor.